Estamos chegando com mais um Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o nosso tema é extremamente relevante, saúde mental. A gente nunca falou tanto sobre saúde mental, você deve concordar comigo. E exatamente por isso, a gente está aqui com o doutor Alberto Remessar, que é psiquiatra, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse universo que tem sido tão falado, principalmente nas redes sociais, né? E nos veículos de comunicação de massa também. A gente escuta muito saúde mental, é o que todo mundo quer hoje, né, doutor? Muito bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Bacana. Doutor, eu acho que para a gente começar seria interessante pontuar o que é a saúde mental, né? O que significa uma pessoa ter boa saúde mental? Significa dizer que ela não pode ter, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade? Isso é um condicionante, ou seja, eu preciso ter algum transtorno para não ter boa saúde mental? A saúde, ela não é uma ausência de doenças. A saúde é um bem-estar. A saúde é como você se relacionar com as pessoas, como você se sente no mundo. Então, quando a gente fala de saúde mental, normalmente nós estamos nos referindo às doenças. Quando, na verdade, existem muitos outros fatores que você não precisa estar doente para se sentir mal, para não se sentir bem. Como, por exemplo, o estresse. O estresse em excesso te causa muito mal-estar e leva a sua saúde mental para baixo. E aí, nesse caso, pode gerar uma doença? Pode. Não é que ela possa gerar, ela pode propiciar, tá? Dependendo da situação com que você se depare, ela pode gerar um transtorno. Por exemplo, nós estamos aqui, se alguma coisa explodir, sabe, se as pessoas começarem a morrer, isso vai ter um impacto muito grande nas nossas vidas. Cada um de nós vai reagir de uma maneira. Certo. Isso vai ser um transtorno de estresse pós-traumático para alguns, vai ser apenas um transtorno de estresse para outros, e algumas pessoas vão ter que as pessoas vão ter que ser tratadas de uma maneira diferente. Mas num contexto normal, digamos assim, da vida, né? As pessoas trabalhando, se relacionando umas com as outras, sem nenhum trauma, necessariamente um episódio traumático. Mesmo assim, a gente percebe que tem muita gente que não se sente bem, né? Mesmo tendo uma vida estável, digamos assim, né? Sem eventos muito traumáticos. Por que isso acontece, doutor? Aí são duas coisas diferentes. Primeiro, todos nós somos diferentes. Não existe uma mesma, e você não tem nenhum problema na vida, você é bem casado, você é isso. Só que a minha percepção, a minha história tem que contar. Eu tenho que levar em consideração isso. Que é diferente de você já ter uma doença, tá? Uma possibilidade de desenvolver uma doença que aí sim seja uma depressão, esquizofrenia, um transtorno de ansiedade, que aí qualquer um desses fatores, ou às vezes sem um fator, ele pode levar ao desenvolvimento dessa doença. Então, depende muito de cada pessoa, como esse impacto, ou mesmo essa vida boa, você pode se apropriar dela e você sentir no dia a dia. Perfeito. Eu não sei se é uma percepção minha, mas parece que a gente tem mais pessoas hoje insatisfeitas, digamos assim, com a vida e, consequentemente, mais abaladas, digamos assim, emocionalmente. É uma percepção apenas ou as pessoas hoje têm mais liberdade para falar sobre esse assunto? Então, nós temos que lembrar primeiro, nós temos praticamente, ou já atingimos 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos a possibilidade de divulgar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em redes sociais que podem ser, dependendo da situação, muito amplamente divulgadas. Então, às vezes, o que você sente, uma reação que você teve, isso pode ser divulgado. Então, eu não sei te dizer comparativamente se antes era mais ou era menos, mas eu posso dizer que hoje está muito mais fácil de você atingir milhões de pessoas do que era antes. Então, eu não sei o que está acontecendo, se realmente isso é um fato, tá, real, há uma piora, ou não. Não dá para a gente classificar dessa maneira, exatamente porque... Eu não tenho uma referência anterior. E entra também a questão do diagnóstico, né, Sim. doutor? Que as pessoas muitas vezes não são diagnosticadas, ou mais do que diagnóstico, como a gente estava falando, essa questão que não necessariamente existe a necessidade de estar com um transtorno, uma depressão, para não ter boa saúde mental. Sim. Mais do que isso, existe uma percepção, uma sensação, parece que generalizada de, por exemplo, ansiedade. Parece que todo mundo
têm um grau mais elevado hoje de ansiedade. O senhor percebe isso também? Existem também, de novo, vários fatores que podem levar a isso daí. Essa comunicação rápida faz com que você, muitas vezes, não tenha a capacidade de esperar. Então, você quer muitas coisas para ontem. Eu atendo muitas pessoas jovens e elas reclamam disso, dessa ansiedade. Isso pode estar associado a essa comunicação rápida, essa possibilidade de obter essas coisas mais rápido, é uma possibilidade. Que nós temos, houve um aumento da ansiedade, desses transtornos, por exemplo, associado à pandemia. Sim. Agora, o quanto isso realmente diagnosticado, ou seja, a pessoa pode ser classificada como transtorno de ansiedade ou uma reação apenas, sabe? E isso nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós vamos continuar fazendo o que existe hoje, uma hipermedicalização da sociedade. Ninguém mais fala, eu estou triste, não, eu estou deprimido. Ninguém mais fala, eu estou um pouco nervoso, preocupado, não, eu estou ansioso. Então, há uma hipermedicalização e, ao mesmo tempo, os diagnósticos, eles estão no dia a dia. Nós estamos conversando antes, como todo mundo, ou muita gente usa antidepressivo, como se fosse uma bala mágica. Não é. Não é. Agora, quais são os critérios que a medicina, digamos assim, a psiquiatria estabelece para classificar? Claro que eu não quero que o senhor dê uma aula aqui, né, que deve ser algo muito extenso, mas, de um modo geral, para que as pessoas possam entender, quando que a ansiedade é passível de um tratamento, de fato, medicamentoso? Vai depender muito da intensidade que isso ocorre com o que você tem na sua vida, a quantidade de vezes que isso ocorre no seu dia a dia, ou numa semana, ou às vezes um mês, ou às vezes em 3 meses. Então, a depender de quanto isso é, se essa preocupação é contínua, se isso atrapalha a sua vida, atrapalha seu sono, atrapalha seus relacionamentos, você deve procurar ajuda. Mas, de novo, essa ajuda deve ser começada não por usar uma medicação, mas assim, como está a minha vida? Será que eu posso obter a ajuda de um profissional, um psicólogo, ou algum profissional que trabalhe nessa área, ao invés de simplesmente eu vou ter um remédio mágico? Doutora, a gente escuta muito essa questão realmente da medicação, né? O uso de medicamentos diversos que existem disponíveis hoje no mercado, mas há um debate bastante ressaltado hoje, de um modo geral, que é o uso da cannabis para tratar transtornos, por exemplo, como ansiedade. Qual que é a sua avaliação, doutor? Francine, isso é um ponto realmente bastante quente. Eu venho estudando isso daí já há um ano e pouco. Eu ainda não prescrevo, mas eu fiquei fascinado quando eu descobri o sistema endocannabinoide, do qual hoje se usa tanto o canabidiol e o THC, que são as duas substâncias produzidas pela cannabis, entre muitas outras, tá? Para tratar diversos sintomas psiquiátricos e não psiquiátricos, neurológicos, autismo, doenças relacionadas à dor. Em relação à psiquiatria, existem vários trabalhos mostrando a melhora da qualidade de sono, a melhora da ansiedade, até mesmo alguns estudos falando sobre o uso do canabidiol em pacientes esquizofrênicos. Claro que nós temos que ter muito cuidado, nós temos que lembrar de uma coisa: isso são substâncias usadas para fins terapêuticos. Não estou falando em absoluto da maconha fumada, da maconha que se encontra por aí. Nada contra, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de tratamentos e que funcionam muito. Por quê? Porque esse sistema que nós chamamos os fitocannabinoides, que tem um sistema endocannabinoide, que ele é um sistema onde te deixa bem, é uma homeostase. Então, você consegue ficar bem porque essa medicação, ela faz uma reformulação no seu corpo positiva. E ela seria menos prejudicial? É claro que diversos estudos ainda estão em andamento, mas, em princípio, ela seria menos prejudicial do que as medicações que são prescritas hoje? Sim, com certeza. Tá? Nós temos hoje vários trabalhos, vários estudos mostrando que, além dos benefícios para a vida da pessoa, você tem muito menos efeito adverso.
muitos sintomas relacionados à medicação, eles não surgem com os fitocannabinoides, com o canabidiol, que é o grande carro-chefe. Tá? Então, isso é muito importante que esse debate continue, que nós possamos ter acesso para ajudar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham uma boa saúde mental. Uhum. A saúde mental, ela tem fatores genéticos também, ou melhor dizendo, os transtornos mentais, eles têm esse componente genético também? Eu prefiro chamar componente ou predisposição familiar. Tem sim, a depender do que nós estamos falando, pode ter até 50% de uma predisposição. Só que, de novo, essa predisposição, isso tem que ficar muito claro, não quer dizer que seja uma sentença. Claro. Tá? Isso não é uma sentença. Você tem que se cuidar, você tem que tomar cuidado, você tem que ficar mais atento, mas isso não é sentença. E eu ouço isso com uma certa frequência, uma preocupação das pessoas que falam, minha mãe tem esquizofrenia, mamãe tem depressão, meu pai, será que eu vou ter? Não. Ontem mesmo ouvi isso aí, minha mãe tem esquizofrenia, será que meu filho também poderá ter? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses diagnósticos fast food, né? Como tudo hoje parece, exatamente. Né? A gente está menos tolerante com o tempo, assim, né? Esperar parece muito mais difícil. Isso acaba interferindo, obviamente, nas relações. E por que eu estou entrando nesse ponto? O quanto as relações, elas são importantes para garantir uma boa saúde mental. Relação de amigos, não essas relações que a gente precisa estabelecer cotidianamente no trabalho, enfim, mas relações de amizade, de família ou um relacionamento conjugal. É fundamental, sabe? Você só consegue realmente se sentir bem se você se sente acolhido, se você tem uma relação familiar boa, se você tem uma relação de amizade boa. Isso é fundamental na nossa vida. Nós somos seres gregários, nós precisamos ter o apoio de outras pessoas. É muito comum as pessoas, por exemplo, quando morre alguém, a pessoa entra em luto. Isso é normal. Mas às vezes, ou muitas vezes, infelizmente, as pessoas já procuram a medicação porque eu não quero sentir nada. Não, o que você precisa sim é apoio familiar. Você precisa comemorar, ou seja, comemorar é rememorar. Você precisa lembrar o que aquela pessoa fez, o que aconteceu, para você poder, a partir daí, você, sim, continuar adiante. E é interessante que saiu um dado recentemente sobre pessoas no Brasil morando sozinhas em domicílio. Mais de 40%, eu fiquei impressionada, mais de 40% vivendo sozinha no lar. Não significa necessariamente que aquela pessoa seja sozinha, não se relacione com outras pessoas. Mas, mais uma vez, é uma percepção de que a gente está se isolando de alguma maneira, né? Existe a possibilidade hoje de um contato pelas redes sociais, enfim, né? Um contato mais virtual, e a impressão que a gente tem é que as pessoas estão, de fato, se isolando, mas é até um pouco contraditório, né? Porque se existe essa necessidade dessa relação e a gente está buscando ficar cada vez mais sozinho, isso também interfere bastante. Concordo. Né? Eu já ouvi de outras pessoas falando assim, eu tenho não sei quantos amigos. Gente, quantos amigos a gente consegue ter ao longo da nossa vida? 4, 5, 6 amigos. E a pessoa fala que tem centenas, milhares de amigos ou seguidores. Isso daí é um vazio, sabe? O que eu preciso é olhar olho no olho, eu preciso rir, eu preciso conversar, preciso tocar, sabe? Eu preciso saber que eu posso posso contar com aquela pessoa, que aquela pessoa pode contar comigo. E às vezes isso é difícil. Sim. Às vezes nós nos isolamos exatamente por conta disso, porque isso requer também um comprometimento. Sim. E às vezes a gente não quer comprometimento, a gente só quer receber. E não, a vida não é isso. É mais fácil deletar, né, hoje. Assim, você não precisa necessariamente aturar, digamos assim, as diferenças, Sim, né? E isso acaba afastando mais. Isso não te traz resistência, não te traz uma resiliência, isso não te traz um bem-estar. Porque é nessas situações, pequenos embates, que você cria. Eu posso contar se a pessoa não... aconteceu isso comigo. Uau, como eu vou lidar? Não, deleto, ponto, acabou. E aí? Eu continuo me isolando. Aí como é que vai a minha saúde mental poder ser boa? Não vai.
É claro que existem diferentes tipos de personalidade. Tem pessoas que se dão muito bem estando sozinhas e ficam satisfeitas Sim. e não tem nenhum problema, mas a boa parte, pelo menos, das pessoas precisa do outro ali, Sim. conviver, compartilhar de fato a vida, né, doutor? Sim, com certeza. Isso. Nós precisamos do outro. Se alguma coisa nos fez chegar até aqui, desde que nós saímos da África, foi exatamente isso. Nós precisamos um dos outros. Agora, os ambientes não necessariamente são bons, digamos assim, para essa convivência. Tem muita gente que reclama, por exemplo, no trabalho, que, né, precisa conviver com um colega de trabalho e aí aquele colega que se fala muito hoje, está muito na moda, tóxico. Um ambiente tóxico. O ambiente é tóxico, às vezes até dentro da própria família, né, é tóxico. Como fugir disso? Porque muitas vezes é no seu núcleo familiar que você tenta buscar, de repente, esse apoio, né, que você encontra um ambiente tóxico. Sim, é por isso que é importante, quando você vai, eu estou falando agora como um psiquiatra, quando você vai fazer uma avaliação da pessoa, daquela queixa que ela te traz, você simplesmente não seja rápido no receituário. Aí eu estou ansioso, passa uma medicação. Aí eu estou deprimido, passa uma medicação. Não, peraí, vamos conversar. Como é a sua vida? Pelo menos um pouco, para saber o quanto daquilo ali está causando essa situação. Infelizmente, ao mesmo tempo que nós precisamos das pessoas, mas também nós temos, como você falou, pessoas que infelizmente vão nos causar mal. É a vida. Agora, se eu não aprendo a lidar com isso, sabe, eu não vou conseguir superar essas situações. Porque vai ter um momento que você vai falar para esse colega que é, como você falou, tóxico, assim, vai viver a sua vida. Acabou. Claro que muitas vezes o ambiente, a situação de trabalho propicia isso daí. E aí, às vezes, quem é o tóxico é o seu chefe. O que você vai fazer? Você não consegue fugir, né, da Você, situação. a única Você precisa coisa, do emprego, exatamente, a única coisa que muitas vezes você tem que fazer é procure um trabalho, ao invés de querer procurar um emprego, procure um outro trabalho, porque aquilo ali só vai acabar com sua vida. É fácil falar, é difícil fazer. Eu já passei por situações dessas também. É uma opção que eu tive que fazer. Não é fácil, de verdade, não é fácil. É claro que, para mim, que sou médico, seja muito mais fácil para alguém que tem uma baixa escolaridade. Mas, de qualquer maneira, sempre, se você quiser, existe a possibilidade de procurar um trabalho. Muitas vezes não é emprego, não é carteira assinada, mas um trabalho onde você fala assim, caramba, agora eu estou vivendo, mesmo que seja mais difícil, eu tenho que trabalhar mais, mas eu estou vivendo, do que ficar naquele ambiente com carteira assinada, com situação onde toda vez que eu saio do trabalho, eu estou acabado. Eu chego em casa e a única coisa que eu quero fazer é deitar na cama. E eu acordo já com o coração acelerado porque eu vou ter que encontrar essas pessoas. Até que isso aconteça, né, que essa pessoa consiga, de fato, realizar um movimento para sair desse ambiente, existem estratégias para a gente tentar se blindar desse tipo de pessoa ou de comportamento? O que eu posso fazer? Existe algum exercício que eu possa... Não é minha área, então o que eu posso falar são do que eu já converso com outros profissionais. Então, existem técnicas de relaxamento, existem técnicas onde você vai, mindfulness, onde você vai aprender, só que isso custa dinheiro. Existe também o uso de uma medicação que vai te deixar mais relaxado, vai te deixar mais inérme, onde você vai ficar... não vai se importar tanto. Só que, é claro, tudo isso tem um custo. Então, e aí, é nessa situação onde, o que eu posso fazer? Nós não somos ratos de um laboratório onde eu não tenho uma saída. Não, nós temos saídas. O que eu posso fazer? Às vezes elas são difíceis, às vezes a gente não consegue enxergar. Mas essa resposta, ela é difícil, porque ela implica em conhecer a vida de cada pessoa, a situação de cada pessoa, o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer, sabe? Mas o que é importante, o mais importante, eu pelo menos ter uma luz para sair dessa situação. Qual a técnica? Eu não sei te dizer, mas é difícil. É difícil, é uma situação bastante delicada. Eu queria entrar num outro ponto, que é a questão do suicídio, né?
Quem está com a saúde emocional abalada sabe que muitas vezes você não enxerga um caminho diferente a não ser o suicídio, né, doutor? Quais sinais que a gente pode captar que está chegando nesse ponto? Assim, porque quando as pessoas chegam nos consultórios, elas já vêm com essa situação dos pensamentos suicidas, uma vontade de não fazer nada, não me importar nada. O problema é o dia a dia. Então, as pessoas estão ao redor que tem que começar a perceber isso aí. Como está aquela pessoa? Antes ela era animada, agora ficou desanimada. Ter essa pessoa, poder ter alguém que ela possa se abrir, onde ela possa, e muitas vezes, até mesmo eu trabalho muitos anos em pronto-socorro, a gente fala assim, isso daí é somente para aparecer. Ela tentou suicídio, ele tentou suicídio só para aparecer. Não existe isso para aparecer. Né? Não existe isso para aparecer. Você tem que, toda a situação, você tem que tomar cuidado, você tem que encaminhar essa pessoa, tem que saber o que está acontecendo com ela, tem um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico. Então, isso é fundamental. Você não pode, mas isso daí já tentou várias vezes. Sim, uma ela pode conseguir. Uma ela pode, e só essa basta. Uhum. Então, claro que a pessoa tem que também querer ser ajudada, mas, assim, não dá, porque quando chega no consultório ou no pronto-socorro, é o final da linha. Então, é isso que nós temos que observar, ou mesmo nessas coisas. Por isso que o isolamento, ele é prejudicial. E quando eu estou no olho, na conversa, eu posso perceber o tom de voz, a expressão. Se eu te pergunto, como você está? Está hoje bem? Estou. Que tá bem esse, não existe. Uhum. Então, são essas situações que a gente tem que ver, mas não apenas em consultório, em pronto-socorro, mas no dia a dia. Pois existe uma preocupação muito grande por parte de famílias, né, com adolescentes, porque a taxa de suicídio entre adolescentes cresceu bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, sobre essas questões relacionadas também a esse ambiente virtual. Não quero condenar redes sociais, não é nada disso. Eu sou uma entusiasta, inclusive, dessas novas tecnologias, mas isso também gera uma certa comparação, que é natural, que sempre aconteceu, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a gente já sabe disso há muito tempo, mas nas redes sociais isso parece mais próximo e a realidade as realidades diversas parecem estar mais próximas de você, que aí te proporcionam essa comparação, né? Para o adolescente isso, de repente, pode ser um peso maior, doutor? Eu não tenho como te responder essa pergunta, porque eu não lido com adolescentes, tá? Então, se não sei te dizer como é esse mundo. Eu tenho 2 filhos que já são adultos, mas eu não tenho como te responder. Eu não sei o quanto isso daí, em termos de taxa de suicídio, o peso que isso acontece. É claro que o adolescente, ele é mais suscetível, até porque, realmente, está em formação, não é um mini adulto ou como se fala da criança, não. Ele é um ser em formação. Então, eu não tenho como te responder essa pergunta de uma maneira ampla ou de uma maneira segura. Doutor, quais são os transtornos mais prevalentes hoje no seu consultório, por exemplo? Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Sim. São os mais... A ansiedade, você tem os vários transtornos. E a depressão, o que mais aparece realmente é a depressão maior. Mas, de novo, nós temos que distinguir bem e deixar bem claro o que é uma depressão maior, o que é um caso realmente de depressão, dos sintomas depressivos, ou o que é um transtorno de ansiedade generalizada, uma fobia social, uma agorafobia, são diagnósticos de situações onde você se encontra, onde você não se sente bem, onde você fica chateado. Então, e aí é que é importante para você poder indicar qual é o melhor tratamento e não, de novo, ser rápido no receituário. Só para a gente poder explicar aqui, depressão maior... Desculpe, depressão maior é a doença, a depressão clássica, onde a pessoa
Não tem ânimo, não tem vontade, não tem prazer, tem problemas de sono, ou dorme muito, ou dorme pouco. Muitas vezes ela come muito ou come pouco. Então, esse quadro persistindo por semanas, você tem realmente, você pode falar, isto é uma depressão, onde a pessoa não tem, por mais que aconteça, a vida não tem mais brilho, que é diferente de acontecer uma chateação, acontecer um evento, né? De um luto, alguma coisa. Isso não é depressão. Podem ser são sintomas depressivos. Tá? Mas não é depressão. A mesma coisa, a ansiedade que nós estamos conversando, essa preocupação excessiva, esse mal-estar, muitas vezes essa insônia, sabe, que não te deixa a cabeça, que não deixa parar, isso pode ser um transtorno de ansiedade generalizado, que é diferente de uma preocupação, porque eu tenho uma apresentação, porque aconteceu alguma coisa. Então, isso que é importante nós distinguirmos. Diferenciar, exatamente, né? diferenciar. Existe algum outro tipo de depressão? Não, o que você tem é a depressão persistente, tá? Que nós chamamos antigamente de istimia, tá? Que aí você tem pelo menos 2 anos, que também é grave. Não é menos grave, é grave, mas só você tem menos gente com esse quadro. Mas é tão grave quanto. Que seria uma oscilação, a pessoa entra... Não, ela simplesmente não chega a ter uma depressão que nós estamos falando, mas é como se fosse uma insatisfação, um mau humor contínuo. Tá? Então, isso que você vai diagnosticar. Então, a vida não tem um brilho, mas ela não chega a uma sintomatologia como acontece com uma depressão maior, uma depressão clássica. E a ansiedade, que o senhor falou também, que é um transtorno bastante frequente hoje no consultório. Né? De todos eles, quando você reúne todos eles, é o mais frequente. É o mais frequente. Sim. E os sintomas... acho que a boa parte das pessoas costumam falar, eu sou super ansiosa, estou ansiosa, enfim, mas a gente não sabe muito bem o que é patologia, o que faz parte do dia a dia. Que eu poderia falar, eu sou uma pessoa mais nervosa, que a gente falava antigamente. Sim, mas isso eu não sou, mas é muito comum as pessoas, eu sempre fui muito ansioso. Tá, ansiedade é necessária à vida. É natural, sabe? né? A mesma coisa, o estresse é necessário à vida. Agora, o quanto disso é uma doença, é uma patologia, é um transtorno, é isso que você vai ter que descobrir. Vai fazer a avaliação. Exatamente. Né? Então... Você pode dormir muito mal e você ter esses sintomas, levar a esses sintomas. Você teve uma depressão, você tem uma ansiedade, não, o que você tem muitas vezes é uma qualidade de sono, que pode levar pela persistência a você apresentar isso, não tenho mais ânimo, não tenho mais vontade, não tenho mais nada. Doutor, para a gente encerrar, independente dos fatores genéticos que a gente comentou e de ambiente, quais as recomendações para a gente garantir uma saúde ou uma boa saúde mental? Eu sempre coloco que para as pessoas que são alguns fatores de vida, tá? Então, você tem que estar de bem com você. Você está fazendo o que você gosta, isso é necessário. Infelizmente, a maioria das pessoas tem um emprego que elas não procuraram. Não gostariam de estar ali. Mas isso é fundamental. Atividade física, o dormir bem, o alimentar-se adequadamente, sabe? Onde você tem a sua própria autoimagem, você se sente bem quando você vê, você se sente satisfeito com a sua vida. Então, são vários fatores que eles têm que ser reunidos. Não é apenas um fator, não é apenas uma situação, uma questão, mas é um conjunto de ações, de situações que você tem que conhecer para falar assim, isso daí é um transtorno, não, isso daí é uma situação, tá? Que nós estamos falando do luto. O luto não é um transtorno. Um luto é um fato da vida e que é uma reação sua. Que é natural, né? Que é natural. Doutor Alberto Remessar, muito obrigada pela presença, pela participação aqui no Viver Bem e até uma próxima oportunidade. Obrigado, agradeço de novo, até uma próxima. Até uma próxima. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também pela companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.